Olá, alunos do Colégio Sagrada Família. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo isso aqui. Professor Ricardo, matéria de Biologia. Aula passada a gente começou o assunto, começou não, terminamos o assunto do reino Monera. E nessa aula a gente vai agora ver sobre o reino Protista ou proctista, como muita gente gosta de chamar. Nesse reino ele é um pouquinho diferente do Monera, porque no Monera a gente disse que ele era exclusivo das bactérias. Diferenciamos os diferentes tipos e agora vai ter tanto alga quanto protozoário no mesmo reino. Vamos ver por quê? No livro de vocês a gente vai estar... Deixa eu fazer a transição aqui. Opa, foi. Pronto. No livro de vocês a gente vai estar no capítulo 3, ainda na frente B. Olha lá. Começa dizendo que é o reino protista, né? Como vocês podem ver. E ele diz que esse reino vai ter tanto seres unicelulares quanto pluricelulares. Somente eucariontes, mas vai ser tanto autótrofo quanto heterótrofo. Autótrofo seria para as algas, heterótrofo seria para os protozoários. Unicelular, os protozoários todos são. A alga tem unicelular, mas também tem alga pluricelular. E protozoário não tem pluricelular. Então, graças a essas características em comum desses dois seres, é que eles vão estar os dois no mesmo reino. Olha para esse cladograma aqui. Nessa árvore filogenética você consegue perceber que até aqui, ó, esses dois, árqueas e bactérias, foi o que a gente viu na última aula. A gente disse, né, que eles eram do reino Monera porque eles são procariontes. Daqui em diante, todo mundo é eucarionte. A gente hoje vai estudar até isso daqui, ó. Pronto. Tudo isso daqui é protozoário e alga. Daqui em diante, das plantas em diante, vai ser reino plantae, então vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Logo, vamos começar diferenciando por que alga não é planta e por que planta não é alga. Primeiro, planta tem tecido, alga não tem tecidos. E o que é o tecido? Conjunto de células com a mesma função. Planta, você tem raiz, caule e folha. Alga não tem essas diferenciações. Então, primeiro, algas não têm tecidos verdadeiros. Vamos ver o que é uma alga. Então, o que é uma alga? Algas são organismos tipicamente aquáticos, com alguns representantes em meio terrestre mais úmido. Nunca no ambiente seco, você não vai ter alga no deserto, né? Por mais que tenha uma ou outra em ambientes um pouco úmidos e terrestres. Ele disse que eles são importantes produtores. Se a gente tem as plantas na terra como a base da cadeia alimentar, nos rios e oceanos, algas são a base da cadeia alimentar. Eles são os autótrofos do ambiente. Eles representam os plânctons. Plâncton tem tanto fitoplâncton quanto zooplâncton. Alga é fitoplâncton. Lembrem disso. Ele dá algumas características dela aqui. Todos são eucariontes, todas as algas são autótrofos e não apresentam tecidos organizados. Se ele não tem tecido, ele não tem aquela diferenciação lá da planta de raiz, caule e folha que a gente falou. Ele disse, né, que nesse grupo as diatomáceas, que é um certo grupo de algas, né, possuem uma carapaça ou frástula, formando duas tecas, que é a mesma coisa que taças. É como se essas algas possuíssem uma camada de proteção, possuíssem uma pequena armadura para proteger ela do ambiente do qual ele sobrevive. A gente vai ver eles quando estiver falando aqui, ó, dos diferentes tipos. Vamos fazer a classificação. Primeiro tipo de alga, Bacillariophyta, nome bonito. É uma alga também chamada de diatomáceas. Esse grupo são todas unicelulares, né? Vive em ambientes úmidos, como rios, lagos, oceano. Você não vai ter Bacillariophyta daquelas algas compridinhas que você põe em aquário lá e tal. Não, essas Bacillariophytas são aquelas lá que possuem a carapaça que eu falei. Então são algas também chamadas de atomáceas. Olha a figurinha aqui delas. No livro de vocês, vocês podem observar que elas parecem, né, um monte de célula pequenininha, não dá para ver o núcleo dela, mas isso daqui são algas. Já a crisófita, né, que também ela é microscópica, também é unicelular, pode viver sozinha ou pode formar colônias. Dessas daí tem dois tipos de clorofila, clorofila A e clorofila C. Por elas serem desse tipo daí, elas têm uma coloração mais, digamos assim, amarelada, como se fosse mais próximo do dourado, essa coloração dela. Ela possui flagelos, né, nesse tipo de alga.
Detalhe, essa daqui não é chamada de alga dourada, como tem uma que a gente chama de alga dourada. É só um amarelo, um verde mais puxado para o amarelo, viu? Agora a dinófita, que também chamados, aqui ó, tá em português, aqui tá em latim, também chamados de dinoflagelados ou de pirrófita, nomes estranhos, eu sei, possui tanto clorofila A quanto clorofila C. São componentes do fitoplâncton, as algas unicelulares lá que eu falei. Nesse tipo daqui, possuem umas escamas, como se tivesse uma proteção para ela, como se fosse uma casquinha. Isso daqui é uma figura de uma microscópica, né? Bacana que essa daqui é bioluminescente. O que é isso? Ela brilha no escuro. Então, determinados eventos que acontecem no ambiente que você pode ver, ambiente marinho, é claro, onde você vai ver essas alguinhas lá brilhando. Tem também essas mesmas algas, sendo que de outras espécies, formam um evento chamado de maré vermelha. Essa tal de maré vermelha é quando essas algas ficam em tanta quantidade que dá a aparência de que o mar está vermelho, né? Chamando ela de o fenômeno de maré vermelha. Elas produzem uma toxina que faz mal para outros animais, como peixes e outros animais marinhos, podendo até matar eles, viu? Para nós, não, por mais que não seja tão perigoso, ela pode ser tóxica. Tem também as euglenófitas, que são algas unicelulares e que não apresentam parede celular. Poxa, mas toda planta e toda alga possui parede celular. Pois é, essa daqui não. Essa aqui é um pouquinho mais sensível. É uma alga que vai ter flagelo nela. Olha como que estranho. Ela tem essa caudazinha daqui. Ela possui umas manchas ocelares, que seria um local onde ela vai conseguir absorver um pouquinho de luz solar para ela poder... Cadê a mancha dela? Aqui, ó. Manchazinha pequenininha. Manchas ocelar. É como se ela conseguisse perceber onde é que tem luz, onde é que está mais claro para ela poder se direcionar para aquele ambiente e fazer mais fotossíntese, já que ela tem clorofila nela. Como vocês podem ver nessa figura, isso daqui ó, é a tal da maré vermelha. Tem uma mancha aqui delimitando, né? Dá para ver que está numa coloração um pouquinho diferenciada. Essa foto não ficou muito boa, mas se vocês pesquisarem no Google, com certeza vão achar um monte de foto lá da maré vermelha. Aqui seria a clorófita, também chamado de algas verdes, né? Ou clorofícias. Essa sim pode ser uni ou pluricelular. Essa daqui você tem ela microscópica e você tem aquelas algas bonitinhas como todo mundo conhece. Elas possuem uma formas filamentosas, né? Se reproduzem de forma sexuada, ou seja, ela tem a capacidade de produzir gametas para poder fazer a sua fecundação. Então são necessárias duas compatíveis para poder fazer isso. Também tubos de conjugação. Tem aquela alga que é chamada de feófita, com certeza vocês já viram, tu tá lá na praia do Peba tomando banho e aparece um monte de alga naquele ambiente. Pronto, vai ser essa daqui. A faeófita, também chamada de faeofícias ou algas pardas. É uma cor um pouquinho diferente, já que normalmente nós associamos algas com a cor verde, né? Essa daqui é parda, ela tem uma coloração bem diferenciada. E aqui você tem a rodófita, ou rodofita, como você quiser chamar. São chamadas de algas vermelhas. Por mais que ela tenha esse nome de algas vermelhas, elas têm cores diferenciadas. São várias espécies com cores diferentes. Mas sim, você vai ter umas bem vermelhas, como essa daqui da gravura. Você tem a clorofila A e clorofila D presente nela, e ela tem esses carotenoides, em vez do pigmento clorofila comum, né? Ou seja, aquele pigmento verde, ela possui carotenoides, por isso essa coloração mais avermelhada nela. Outra coisa interessante é que essa alga é a que é utilizada para fazer nori. Com certeza vocês já comeram sushi, e aquela algazinha lá que está circulando o sushi é feita com nori, que é uma espécie de alga dessa daqui. Poxa, mas lá é verde, essa daqui é vermelha. Pois é, quando você desidrata ela, ela adquire uma coloração mais esverdeada. E aqui você tem a reprodução dessas algas. A reprodução pode ser assexuada ou reprodução sexuada. Reprodução assexuada é aquela que ela se reproduz sozinho, né? Ela consegue fazer a bipartição, ou seja, divisão binária, onde ela se divide e faz duas, uma igualzinha à outra. Nessa outra daqui, você tem uma reprodução sexuada, ela tem um ciclo de vida da qual ela consegue produzir gametas. Olha que interessante, ela passa por alternações de geração, porque ela pode produzir
Isso aqui é a fase da vida dela que ela é esporófita. Ela faz a divisão celular do tipo meiose, produz esses esporos. Esses esporos não fecundam, são esporos, não gametas. Ele desenvolve e vira essa alga, que é a mesma coisa que essa. A diferença é que essa é um gametófito. Ela tem metade do número de cromossomos dessa. Essa daqui, por mitose, consegue fazer gametas. Ela faz o gametazinho aqui, ó. Esses gametas se encontram, né, fazem a fecundação, somou, vira zigoto. Igual ao espermatozoide quando encontra óvulo, esses dois gametas podem se fecundar também. Aí forma essa alga diploide. Essa tem um dobro de cromossomo dessa daqui, porque essas se somaram. Interessante, né? Aqui ele fala um pouquinho da importância das algas, já que ela é a base da cadeia alimentar dos oceanos, ela corresponde a aproximadamente 85% de toda a fotossíntese realizada no nosso planeta vem das algas. Faz sentido, já que 75% do nosso planeta está recoberto por água. Aqui ele está mostrando também uma grande produção que tem, principalmente nos países orientais, que dependem delas, né? São utilizadas na forma de alimento, podem servir como base de estudos na área alimentícia, já que elas são produzidas também de forma desidratada. Diatomítio, como a rocha de sílica, que também é utilizado na indústria. Meio agar, que tanto pode ser utilizado em laboratórios para meio de cultura. Carragena, extraída de algas vermelhas devido a propriedades gelificantes e estabilizantes, utilizado na fabricação de queijo, gelatina, deixa eu ver mais. Pasta de dente, nossa, confeito, chiclete, essas paradinhas, tudo utiliza carragena. E alginato, que também retira de algas pardas, que pode ser utilizado para fazer sorvete, etanol ou mais processos industriais. Bacana? Pronto. De algas é só isso mesmo. Protozoários vai ficar para a próxima aula. A gente entra com mais detalhes nele. Deixa eu fazer a minha transição aqui. Por hoje é só mesmo. Respondam as atividades deste capítulo, que na nossa conferência, durante esta semana, a gente vai, né, tirar as dúvidas que ficou quanto a este capítulo e responder as atividades, né, para ver o que é que vocês estão acertando, o que é que vocês estão errando, para a gente corrigir os detalhes. Bacana? Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!